Olá! Eu poderia facilmente deixar o assunto de hoje para discutir no especial de Halloween desse ano, mas é um assunto, como no vídeo anterior, que me tem estado entalado na garganta já tem um tempinho. E como no vídeo sobre consequências, esse aqui também tem dedicatória. Mas não é para nenhum incel dessa vez, o que já mostra que a gente tá melhorando o nível dessa bodega. Mas não quer dizer que a gente tenha parado de receber recadinhos carinhosos de incel por aí. E agora, internacionalmente. Sim, o recadinho de hoje veio lá de Portugal, aquele país que extorquiu todo o nosso ouro, matou nossos indígenas, escravizou negros a rodo e basicamente estuprou o Brasil e todo o país que eles meteram a mão. Pra quê? Pra virar o gueto da Europa hoje. Sim, valeu a pena? Aí a gente tem que perguntar pra eles. Eu nem vou falar do teor desse recadinho carinhoso, vocês podem ler por si mesmos. Eu só vou responder com a mesma coisa que eu disse no público e que você não teve coragem de rebater em público, seu português filha da puta. Respeita o seu colonizador. Só isso. Mas como eu vinha dizendo, esse vídeo também tem dedicatória. E não é pra nenhum incel. Não, o vídeo de hoje é pra vocês, amiguinhos e amiguinhas que vêm torrar o meu saco no privado, porque é sempre no privado, né? Vocês não podem falar em público. E dizer que gente como eu é um bando de vitimista, que o que aconteceu 500 anos atrás já não tem mais validade, porque ninguém tá mais vivo, porque não tem nada a ver com o que acontece hoje em dia, que eu sou só uma vagabunda comunista. E essa parte é verdade, viu? Às vezes vocês acertam também. Que gente como eu só não quer trabalhar, que somos todos humanos, etc, vocês conhecem o tipo. Esse vídeo é pra vocês e o assunto de hoje é um dos bebês mais feios do colonialismo. Você achou que eu ia parar de falar sobre colonialismo? Achou errado, otário? O assunto de hoje é o racismo estrutural. E esse é outro motivo pelo qual, apesar da gente usar como linha de pensamento para guiar nossa reflexão aqui uma obra de horror, eu não posso deixar pro especial de Halloween. Porque isso aqui é real. Quem me conhece só um pouquinho sabe o quanto eu sou obcecada por horror. Eu escrevo horror. E o tipo de filme de conforto que eu assisto é isso aqui. E dentro do horror, mais especificamente dentro do horror negro, uma das minhas obras preferidas, se não a minha preferida, é Candyman, de 1992, que se originou de um conto do Clive Barker, o mesmo cara que criou o Hellraiser. Essa obra se tornou um clássico cult entre as comunidades negras dos Estados Unidos. E também teria se tornado aqui se a gente tivesse o mínimo de consciência sobre o nosso lugar na sociedade. Mas eu tô me adiantando. À primeira vista, Candyman conta duas histórias. A do Daniel Robitaille, ou Candyman, um artista negro do século XIX, cuja fortuna paterna possibilitou que ele estudasse nas melhores escolas e seguisse a carreira de artista. Mas que se apaixona por uma mulher branca que ele foi contratado para pintar, engravida ela e é brutalmente linchado pelo bando do pai dela. E a segunda história é a história da Helen Lyle, uma estudante de graduação no começo dos anos 90, que está fazendo a sua tese sobre lendas urbanas, e que nessa de pesquisar sobre lendas urbanas, ela tem um encontro que mudaria sua vida com o Candyman. Peraí, mas se o Candyman viveu no século XIX, como que ela encontrou ele? Mediunidade? Não, amiguinhos, ela encontrou ele porque a lenda em cima dele e a sede de vingança dele o mantiveram vivo por 200 anos. Familiar pra você? Ainda não? Ok, então continuemos. Fazendo sua pesquisa, a Helen descobre que o Candyman está fazendo vítimas em uma comunidade de periferia bem próxima de onde ela mora. E que ele pode ser invocado se você chama 5 vezes o nome dele na frente de um espelho. E que se você fizer isso, ele vai aparecer e ele vai te rasgar inteiro com o gancho dele. Candyman. 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 Achou que eu ia falar a quinta vez, né? É claro que eu não vou falar, eu não sou otário. Eu não sou puta que pariu.
Com esse gancho, nós podemos entender o porquê de, apesar de parecer à primeira vista que esse filme está contando apenas 2 histórias, ela também está contando uma outra num nível mais profundo. Uma história muito mais pesada. A história de como a humanidade, mesmo após 2 séculos do fim da escravidão legalizada de negros, ainda continua escravizando esse povo. O Candyman não é apenas um fantasma que vem exigir vingança pelo seu linchamento brutal. Ele é a personificação do racismo estrutural. Candyman é um homem que foi criado com a melhor educação que a fortuna do pai dele conseguiu. Ele é culto, veste as melhores roupas e se porta bem. Tem um vozeirão que impõe respeito e é bonito. Fala a verdade, gente. Olha esse cara. Ele também é um artista. Pode-se dizer que ele alcançou distinção em todos os aspectos que eram importantes na época dele, na cultura dominante da época dele. Mas então, se ele era rico, famoso, culto e bonito, por que ele teve um fim tão terrível quando ele finalmente conseguiu a mulher que ele também queria? Frantz Fanon responde essa pra gente. Primeiro de tudo, a cultura em que ele consegue essa distinção é uma cultura branca, que era a cultura dominante na época dele. Ao assimilar isso, Candyman essencialmente vestiu uma máscara branca, que lhe deu todo o sucesso que ele teve. O famoso estereótipo do negro perfeito, como diria Joel Zito Araújo, ou o preto de terno e gravata. Citando diretamente Fanon, nessas condições o corpo negro, para existir, precisa ascender à sua condição de ser. Para tanto, ele deve assumir uma terceira pessoa e se vestir de máscaras brancas, ou seja, máscaras de apagamento dos seus traços genéticos, históricos, culturais, religiosos e epistêmicos. Então, tentarei simplesmente fazer-me branco. Isto é, obrigarei o branco a reconhecer a minha humanidade. Mas isso continua sendo uma máscara. Ele pode conseguir todo o sucesso do mundo como negro perfeito, mas nem o negro perfeito consegue ser branco. A máscara cai e, na queda da máscara, o negro perfeito e subserviente é assombrado pela própria aparição diante do espelho narcísico que a sociedade coloca diante dele. E é aí que o Candyman se torna um fantasma. Assombrado pela própria aparição, ele precisa que se acredite nele para ele continuar existindo, sob a forma de um terror que mata em uma comunidade marginalizada. Desacreditado, ele faz da vida de Helen um inferno até que ela aceite não só ser sua vítima, mas acreditar nele de verdade. Muitos críticos do filme veem nisso uma forma de perpetuação do estereótipo do preto que corre atrás de uma mulher branca. Na minha humilde opinião, o próprio filme dá a resposta disso. As pessoas só acreditam no horror que está acontecendo com aquela comunidade marginalizada todos os dias quando ele passa a acontecer e ser protagonista da vida de uma mulher branca e proeminente socialmente. E a subversão desse estereótipo do bicho-papão negro atrás de uma branca justamente pelo uso dele é um dos aspectos que fazem esse filme genial e até hoje uma obra mal entendida. Lá vem a comunista defender assassino, até na ficção. Peraí, mas como é que o gancho do Candyman, que é o que mata as pessoas, foi parar lá? Ele não foi colocado lá por pessoas muito piores que ele, que literalmente serraram a mão do Daniel e transformaram ele no Candyman? Resumindo, para quem ainda não entendeu esse monte de paralelo, estamos falando aqui de um fantasma criado por um legado de opressão que continua fazendo parte das nossas vidas e afetando muita gente. Um fantasma criado pela brutalidade que continua usando de brutalidade para atacar uma comunidade marginalizada. E que mesmo sendo real, ainda é tratado como lenda. E que mesmo assim continua sendo desafiado através da dúvida e trazendo consequências para quem? É claro, para a comunidade marginalizada. Será que eu tô falando aqui meramente do Candyman, um filminho esquecido dos anos 90? Ou de um horror real? Fica aí o questionamento. Mas e aí, a gente não devia simplesmente esquecer tudo isso para o problema ir embora? Se ninguém invocar o Candyman, ele não vem. Mas é essa que é a questão. Não só o Candyman continua sendo invocado, mas continuam sendo criados novos Candyman, como a sequência de 2021 vem mostrar. E assunto do nosso próximo vídeo. Nós deveríamos ser todos humanos, mas não somos. E não seremos até que ocorra a transformação radical das relações sociais, das bases materiais e das estruturas de poder que deram origem a isso em primeiro lugar. Só que essa transformação não vai ocorrer de forma natural. Não vai cair do céu e depende da gente. Dito isso, eu seria facilmente uma vítima do Candyman.
Com aquele vozeirão do Tony Todd bem pertinho do meu ouvido, não precisaria nem pedir 2 vezes.